Podem sentar, irmãos. A paz de Yahushua. Quem já é daqui sabe que o nome verdadeiro de Jesus é Yahushua. O nome de Deus é Yahu. E isso vocês, quem está chegando agora, vai aprender isso. Volta e meia eu falo Deus, Jesus, porque está escrito na Bíblia, mas os nomes verdadeiros são esses que eu falei. Então eu fico muito feliz em estar aqui, me emocionei porque senti de fato a presença de Deus assim que cheguei aqui, porque está tudo voltado, né, para estar adorando a Deus, ensinando a palavra de Deus. E eu vi que ontem, pelas fotos e pela quantidade de mulheres que estavam aqui, eu sei que Deus bradou nesse lugar, ensinando muita coisa para a igreja, para as mulheres, porque não tem só mulheres aqui. Então, as 5 filhas de Zelofeade, nome feio, nome estranho, né? Mas era assim antigamente, os nomes. Enfim, eu sei que vocês já devem ter lido bastante sobre essas filhas. Alguém já conhecia bastante essa história? Sim ou não? Mais ou menos, né? Eu realmente conhecia pouco. Já tinha lido, mas não tinha me aprofundado. Mas é muito interessante essas 5 filhas. E eu era da tribo de Manassés. E em Números 27, de 1 a 11, essas 5 filhas, né? Elas estavam no deserto, no Êxodo, voltando do Egito. Elas estavam prestes a entrar na terra prometida. E na legislação de Israel existiam aquelas leis que favoreciam só os homens naquela época. Eu não vou nem pedir para vocês abrirem a Bíblia, você já deve ter lido sobre isso, Números 27, de 1 a 11, para depois vocês até acompanharem em casa e ler, porque só estou falando delas e vou ler algumas coisas pertinentes ao que aconteceu. E essas leis de Israel, vocês sabem que se o pai tivesse filhos homens, quando ele morresse, a herança seria deles. Se tivesse filhas, mulheres também, a herança seria só dos homens. Mas se tivesse só filhas, a herança iria para o seu irmão, né? Para a família dele, nunca para as mulheres. E essas mulheres estavam ali e teve um censo, porque eles já estavam caminhando há muito tempo, estava prestes a chegar. E nesse censo era para quê? Para saber quantas pessoas tinha em cada tribo, porque muita gente morreu por esse caminho, muita gente se perdeu, teve revoltas, enfim, nós sabemos disso. E quando teve esse censo, essas meninas de fato, começaram a conversar, não temos direito, nosso pai morreu, vocês sabem que o pai dela morreu a caminho. E elas falaram, nós não temos direito, nós somos 5 mulheres, como vamos fazer? Mas o interessante é que cada nome dessas mulheres tinha um significado, porque era assim naquela época. Então era Mogla, Noa, Ocla, Milca e Tirza, 5 nomes. E a primeira era Mogla, confiança, Noa, não se detém, Ocla, não tem pés atados, Milca, autoridade e não autoritária. Tirza, deleite, aquela que adora ao Senhor. E eu fui me aprofundando nisso tudo e vi que esse pai era zeloso com essas 5 mulheres, um homem para cuidar. Eu até pesquisei quem é a mãe dessas mulheres, quem foi a mãe dessas mulheres. Claro que ela teve mãe, senão não teria nascido. Falaram até que era Abigail, mas não é Abigail que casou-se com Davi depois. Não, isso não se aprofundou. É referente às mães dessas mulheres. E eu pensei, essa mãe sumiu do mapa, mas o seu pai prevaleceu. Elas foram muito bem motivadas. Esse homem foi um motivador e um ensinador, um homem que amava as suas filhas. Então, esse homem morreu e quando foi depois desse censo, com quem vão ficar essas terras, elas começaram a conversar. E pelas suas atitudes, elas eram pessoas dignas. Se vocês lerem a história toda, vocês vão ver que elas eram unidas,
determinadas. Então esse pai foi um motivador dessas meninas. Ora, as meninas parecem, claro, que são mais frágeis aos olhos de todos, e são. No mundo inteiro nós sabemos que é assim. Porém, as mulheres são muito fortes, né? Nós somos influenciadoras. Nós aqui somos influenciadoras por onde nós passarmos. Então, eu estava vendo elas dançando aqui, e aquela dancinha, põe a mão aqui, a garotada hoje faz essas dancinhas falando besteiras, falando coisas para desviar, falando coisas do mundo moderno, pós-moderno, aliás. Mas aqui, essas dancinhas aqui da igreja, que falam da palavra do Senhor, motivando você a cada vez mais ter intimidade com o Eterno, ensinando a palavra. E essas meninas conheciam essa palavra, elas estavam ali seguindo. Elas sabiam que tinha um líder, sabiam que tinha um sacerdote. Então elas não fizeram motim, elas não fizeram passeada na Cinelândia, não fizeram fofoca, não alardearam o seu problema para as pessoas. Olha, o que a gente vai fazer? Não foram pedir opinião para qualquer um, mas elas foram a pessoa certa, e com certeza elas se dirigiram ao Eterno, porque ela sabia que existia uma autoridade sobre a autoridade do líder Moisés e o sacerdote e todo aquele grupo que trabalhava com ele. Então, foi uma inovação naquela época. Ora, uma época patriarcal. Mulher não tinha sua vez, mulher não podia fazer muita coisa. Mas essas meninas, elas inovaram. Elas foram rebeldes? Não. Elas tinham caráter, elas tinham um ensinamento que o seu pai lhe deu, ela tinha um caráter que o seu pai lhe passou. Elas eram meninas respeitáveis, elas não eram de bagunça. E vocês veem que o significado de cada uma aqui, uma confiava muito, uma não se detém, quer dizer, ela não parava, né? Outra tinha autoridade, não era aquela pessoa, olha, eu sou aquela pessoa autoritária que diz, olha, vou fazer, seja o que quer que aconteça, eu vou fazer, eu vou na frente, vai ter que acontecer. Não, elas conversavam entre si. E deleite, né? Aquela que adora ao Senhor. A Bíblia diz que aquela que adora o Senhor, o coração, Deus faz a vontade do seu coração. Deleite-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Então essas mulheres tinham um coração saudável na presença do Eterno. Porém, o que aconteceu? As palavras da lei, né, era contrária a ela. E elas se reuniram e foram na tenda. Eu estou procurando aqui porque é tão interessante. A tenda do encontro. Essa tenda do encontro é como se fosse um gabinete. Tinha lá o tabernáculo, né? Tinha lá a tenda deles. Em cada lugar eles chegavam e faziam as suas casas, digamos assim. Eram nômades, daqui a pouco ia para outro lugar, levava tudo, montava tudo e ali viviam. E tinha a tenda do encontro, onde qualquer problema que surgisse, a pessoa ia lá nesse lugar para ser aconselhado e para Moisés buscar a presença do Altíssimo e então resolver aquele problema. E foi assim que elas fizeram. Então elas tiveram uma visão comprometida com a palavra e as leis que viviam. Elas não fizeram motim, não fizeram nada disso, mas a fé nos leva a agir. Elas tinham fé. A fé sem obras, a palavra diz que é morta. E a fé dessas mulheres impulsionaram elas a ter essas atitudes. Então, dentro dessas 5, tinha uma que era tipo a líder, a outra era mais quietinha, a outra aconselhava. Eu não sei aqui quem falou diretamente para Moisés, mas diz a palavra que elas foram até ele e falaram, olha, é assim, assado, o nosso pai morreu, mas ele não participou daquela rebelião junto com Corá. Meu pai morreu, mas ele não participou. Elas defenderam a boa índole do seu pai. E Moisés começou a falar, eu vou falar com o pai, eu vou levar o seu problema a ele. Então, ser abençoada é ser comprometida com Yahu para abençoar outras. Nós vemos que quando eu quero uma bênção, a bênção vem para mim e eu abençoo outros. Quem está ao meu lado recebe essa bênção também. Eu não posso ser egoísta. Sabe que
Colossenses 2:3 diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então essas meninas com certeza buscavam a presença do Eterno, porque lá ele ensinava, elas conheciam a Torá. Elas sabiam que o Eterno estava sobre tudo. E nós sabemos que é na palavra de Deus que nós conhecemos em profundidade e temos intimidade com o nosso Pai, né? Provérbios 31 diz que sabedoria é a soma de inteligência e intimidade com o Eterno. Então nós mulheres, nós precisamos ter esse conhecimento, como já foi tão falado aqui, ter essa intimidade com o Pai, nos conhecermos para podermos saber conhecer quem está ao nosso lado, saber ajudar, saber amar. Eu preciso me amar, eu não posso me depreciar, eu preciso gostar de mim, eu preciso me olhar no espelho e me achar bonita, né? E me achar capaz. Eu fiz umas 3 pontuações aqui, não para seguir o tema como se deveria fazer, mas a primeira foi essa inovação. Nessa época, essas mulheres tiveram essa visão e foram à frente, tiveram fé. E nós sabemos que Moisés foi ao pai e o pai disse, olha, eu queria agora ler na palavra, isso é no verso 4, dar-nos, portanto, uma possessão entre os irmãos do nosso pai. Porque quem ia ganhar essa herança eram os irmãos do pai dessas 5 meninas. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor e falou a Moisés, né? E as filhas de Zelofeade falaram, Deus falaram corretamente, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. Elas ganharam essa terra. E esses versículos de 6 a 11, e falarás aos filhos de Israel, dizendo que se morrer o homem não tiver filhos, então fareis com que a sua herança seja da filha, se não tiver filha, do seu irmão, se não tiver irmão, do seu parente. E foi assim, e isso aqui virou um estatuto, e elas guardaram isso, elas eram precavidas, e elas ouviram, elas eram também obedientes à liderança. E o que aconteceu? Passou o censo, o segundo ponto, chegaram à terra prometida, Canaã. Quando elas chegaram lá, Moisés já havia morrido, né? E quem estava agora como líder? Josué. E Josué, de novo, atravessaram o Jordão, e aí armaram as suas tendas, e vamos ver quem tem direito as tribos, eram várias tribos, a delas era de Manassés. Vamos ver quem tem direito aqui. E aí, o que elas fizeram outra vez? Foram elas a Josué e disseram, olha, tem esse estatuto. Deus falou assim a Moisés, isso, e leu. E Josué acatou, porque estava ali uma determinação de Yahu, porque a terra seria delas. E hoje, o que o mundo diz pra gente? O mundo diz junta, Yahu diz divide e reparte. O mundo diz cuide de sua vida, Yahu diz cuide da vida do outro, né? 1 Coríntios 9 sintetiza o seguinte: viver é um propósito além do nosso esforço, pensando na outra pessoa. Isso é altruísmo. Hoje, porque nós temos esse amor, essa semente plantada em nós, esse espírito morando em nós, nós não podemos olhar só para o nosso umbigo. Nós precisamos olhar o outro, o nosso vizinho, né? O nosso próximo. Eu preciso, como eu falei que nós somos influenciadoras, eu preciso saber que por onde eu passo, eu estou influenciando de alguma maneira. Como eu falo, quer dizer, na minha casa, com os meus vizinhos, por onde eu ando, na faculdade, no colégio, com quem eu converso, eu preciso passar essa influência daquele Deus que eu sirvo. Então, Paulo sintetizou aqui, desse altruísmo, isso nós precisamos ter. Nós somos motivadoras e nós mesmos precisamos nos motivar. Quando estivermos querendo ficar um pouquinho caidinha, opa, olha aqui o manual. Esse manual aqui não pode deixar de ser lido, mas com conhecimento e entendimento
Por isso é importante os estudos aprofundados. O reverendo Francisco, que é o meu lindo marido, né? Vocês já conhecem bem, ele faz uns estudos maravilhosos, isso é fato. E isso é fato e eu gosto e aprendo também, né? Missionária Jaciara, que já está quase caminhando para o pastorado, porque tudo isso é um processo. E eu estava lendo uma coisa tão interessante, o casulo, né, que está ali, isso não é um milagre, mas o milagre é o processo. É tudo aquilo, porque Deus já fez tudo certinho ali. Mas tem aquele processo, e ela vai se transformando, e aquele casulo vai sendo alimentado, né, com folhinhas de amor. Eu li, é interessante demais isso. Mas é o processo que é o milagre. Então, existe um processo que ocorre na nossa vida desde que aceitamos essa palavra e conhecemos o eterno que se deu naquela cruz por nós, que se dá por nós, que é paciente conosco. Ora, é muito fácil eu botar uma roupinha bonitinha, estar aqui na igreja com um sorrisinho, kkk, abraço. Isso é muito fácil, eu quero ver lá fora. Você tem que continuar a mesma coisa lá fora. Sabe por quê? Porque é assim que Jesus tem nos ensinado o tempo todo. Sabe quando Jesus chegou naquele poço, a mulher samaritana, e ele me dá água? Você acha que ele precisava disso? Mas foi para incluir ela no seu espaço. Quando ele pediu o jumentinho, olha, pega o jumentinho aquele que eu preciso andar, ele precisava? Não, mas para incluir pessoas junto ao seu reino. E tudo que Jesus fazia na maior simplicidade era para incluir pessoas no reino que ele veio. Ele não foi aquele rei que veio para bater, para acabar com aquela tropa lá que perseguia ele, né? Aquele sinédrio. Ele não veio para isso. Ele veio com uma missão que o Pai lhe deu. E o terceiro ponto que eu marquei aqui, porque essas meninas de novo apareceram aqui, foi em Números 36, quando os chefes da tribo viram que elas ganharam, tanto na primeira instância, na segunda, e agora os chefes voltaram e chegaram a Moisés e disseram assim, isso ainda em Número, olha, essas meninas, se casarem com filhos de outras tribos, nos deixarão com um poder de herança muito pequeno, porque elas se casando com outra tribo, vem junto a herança do outro com elas, e as nossas tribos vão ficando com menos poder, menos terra, tal. E cada tribo, aí o que aconteceu? Moisés, de novo, conversou com o pai, e depois falou com elas, olha, na tribo de seu pai, cada tribo se manterá com a sua herança. Por quê? Porque ele determinou ali, ele fez um ajuste, que essas meninas se casassem com todos os homens, com os homens que fossem da sua própria tribo, porque ali ficariam toda a herança numa tribo só, não ia prejudicar a outra. Mesmo porque no ano do jubileu, terras eram vendidas para outra pessoa, e isso ia entrar nessa soma também. E só depois que ia voltar, e o tempo passa, 50 anos é muita coisa, passa e muita gente já teria morrido, e ia haver perda de alguma coisa nesse sentido. Então elas obedeceram, elas apareceram de novo em obediência, e aceitaram e se casaram com os filhos dos seus tios, primos, enfim, todos daquela mesma tribo. Então é interessante dizer que Deus mudou realmente essa lei. A Bíblia diz enfaticamente mudou, mas ele ajustou essa lei. Por quê? Muita gente não tem palavras na Bíblia que diz assim, olha, Deus fez isso e se arrependeu. Nós já aprendemos aqui, Deus se arrepende? Por quê? Porque ele é onisciente. Ele sabe tudo, ontem, hoje e amanhã. Então ele já sabe tudo o que vai acontecer. Então ele não se arrepende. Mas nesse caso aqui ele ajustou a lei. E eu anotei aqui, a lei, o princípio, né, que toda lei tem uma finalidade. E se não tem essa finalidade, é inconstitucional. Se a lei não tem uma finalidade, ela não muda nada. Tem que seguir aquele ritmo. Então, outras mulheres, a Bíblia diz, que se beneficiaram
com a atitude dessas 5 meninas. Meninas simples, mas sábias, bem educadas, dentro da palavra do Eterno. Amém? Quando eu comecei a estudar sobre essas meninas, porque eu já tinha lido, mas assim, muito superficialmente, eu não me aprofundei mesmo. E eu fiquei, meu Deus, que coisa interessante, profunda mesmo. E eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar? Claro que você vai estudando, você vai achando. E quando você começa a pesquisar, uma coisa vai puxando outra, e daqui a pouco eu estava com a minha mesa, ele estava viajando, eu estava com a minha mesa cheia de papel, cheia de livros, cheia de Bíblia, enfim. E fui, mas eu falei, não, tem que seguir aqui. Quando foi uma noite dessas, eu preocupada, orando e tal, e quando foi de madrugada, gente, eu fui assim, eu não posso chorar. Meu Deus, Senhor! Glória a Deus! Santo é teu nome! Sabe aquele sonho rápido? Que já era quase de manhã, de madrugada e tal, e eu comecei a sonhar, e eu ouvi aquela voz dizendo assim, você está pronta? Oh, glória! Mas essa voz não era para mim, você está pronta, era dizendo mulheres, porque eu ia falar para mulheres. Não era só para mim, era dizendo mulheres, vocês estão prontas. Por quê? Porque a partir do momento que você se converte, você pode conseguir descobrir os segredos que Deus tem na sua palavra para nós. E quando nós oramos e buscamos, Ele revela para nós essa palavra. E aí eu levantei e eu disse, eu vou anotar. Porque senão daqui a 30 minutos eu vou esquecer exatamente. Eu comecei a pegar a caneta, já nem tinha, era cedo, muito cedo, e anotei. E eu falei, você está falando porque você é uma motivadora, nós somos influências, nós somos exemplos. E eu anotei, motivador é aquele que começa, que permanece, que conserva, que ensina. Ser motivador é aquele que faz as pessoas agirem para alcançar os seus objetivos. A motivação é uma força que faz você através da sua força interior. Ela te leva através da sua força interior. Cada pessoa tem capacidade de se motivar. Como ser uma motivadora? Acredite em você mesmo. O seu potencial. Tenha sonhos e estabeleça metas. E com essa palavra, e com quem mora em nós, o Espírito Santo, com a sua obediência, com a sua caminhada no fio da espada, você não pode olhar para um lado nem para o outro. Você não pode ser influenciada, mas você precisa influenciar. Você precisa ter uma meta na sua vida. Você não precisa estar olhando para um lado e para o outro. O que fulano está pensando de mim? Você se preocupa sim, mas se preocupa com o que Deus está pensando de você, com o que a palavra está fazendo de você. Não se preocupe se o outro faz errado, né? Você não vai mudar a sua índole por conta de terceiros. Coloque-se diante de Deus e, Senhor, dá-me sabedoria. Timóteo ensina isso, pede sabedoria, porque vem do alto, e é só Deus que pode te dar. É difícil você conhecer alguém que possa te aconselhar. Hoje em dia está difícil você acreditar e confiar. Está difícil você chegar para alguém e pedir oração por um motivo, porque essa pessoa pode espalhar a tua história. Essa pessoa pode não se compadecer de você. Mas você tem alguém que se compadece de você. E Deus sabe tudo o que você precisa. E não se preocupe. Mas se Deus sabe tudo, por que eu vou pedir? Porque Ele quer ter diálogo com você. A sua oração é você conversar com Ele o que está no âmago da tua alma, o que está lá dentro te afligindo. Conversa com o Pai, porque Ele sabe já, mas Ele quer ouvir de você, quer ouvir as suas mazelas. Você tem um canto secreto na sua casa? Pode ser no quarto, pode ser na sala, escolhe um canto secreto. Esse canto secreto, você se veste diante do Pai. Você fala o que você quiser. Aleluia. Você fala com Ele
tudo que você não fala com ninguém. Você pode até dizer, eu não quero isso, eu sou assim, porque eu acho que eu sou assim. Eu acho que eu sou legal. Eu acho que as pessoas têm que ser assim comigo, têm que agir assim comigo. Fala com Ele. Ele vai te dar o discernimento para você ser transformada. Você sabe o que Deus quer dizer com isso? Quando Ele quer te mostrar os tesouros que tem na sua palavra, que você seja uma pessoa inspiradora, que você seja uma pessoa transformada. Ah, o Calvário já nos transformou, sim, mas essa transformação continua. Você precisa conhecer mais, estar na igreja, estar na presença do Pai, estar junto com irmãos que te abracem, estar junto com irmãos que te abracem. Como é bom estar na igreja, como é bom chegar no lugar e ser abraçado, olhar nos olhos e sentir a sinceridade. E sentir que a palavra do Senhor é pregada, sentir que é verdadeira, sentir que você não está aqui para aparecer, saber que você não é melhor do que ninguém. Irmãos, nós somos iguais. Só quem é melhor é o Senhor Jesus. Só quem é melhor é aquele que foi lá no Calvário. Senhor, eu quero dizer que essas mulheres são tão maravilhosas. E hoje Deus está levantando. Eu não vou dizer nova geração, porque é a nossa geração, mas dentro dessa nossa geração, Deus está levando mulheres que vão cuidar de outras mulheres, que vão levantar bandeiras para cuidar de vidas, de casas, de lares, de filhos, né? Eu vi um pastor falando, e isso é verdade, a geração Y e Z, são quem nasceu de 80 para cá, poucos estão querendo compromisso em qualquer coisa, e principalmente na igreja. Então, nós influenciadoras, nós educadoras, nós temos filhos, né? Eu já consegui influenciar os meus, eles estão servindo, tudo certinho, e eu glorifico a Deus por isso, porque Ele me deu sabedoria, porque eu pedi, eu e o meu marido, nós demos ensinamentos para eles profundos, que eles não esquecem até hoje, e estão ensinando já para as nossas netas. Isso é a maior alegria que eu sinto, é ver a minha filha ensinando já para a minha neta, e eu vejo ela ensinando aquilo que nós ensinamos, não é verdade? Isso é a coisa melhor que nós podemos colher daquilo que plantamos. Eu quero agradecer ao Pai Eterno por esse encontro aqui, por esse congresso, que o Senhor continue abençoando cada mulher. Mas eu vou pedir ao reverendo Francisco para orar por essas mulheres, e eu queria só pedir o seguinte, quem se sentiu constrangida a deixar que Deus transforme mais você, se puder vir um pouquinho aqui na frente ou levantar sua mão, o reverendo vai orar e você se colocar nas mãos dele mais uma vez e dizer: Senhor, transforma-me, eu quero viver a tua vontade, eu quero estar na tua presença sempre, não me importa o que eu esteja passando ali, o que eu esteja pensando, sabe? Pensamentos a gente não pode impedir, às vezes tem pensamentos horríveis na nossa mente, mas não podemos deixar que ele venha e faça um ninho, não. Nós temos que nos apegar com esse manual sempre, para que Deus nos liberte a cada dia das coisas más, e que o nosso lar seja revestido, que tenha um cordão de Deus assim abraçando a vida de cada um, que o nosso marido também em cada lar abrace a sua esposa, abrace o seu lar como proteção. A mulher se sente muito protegida quando o seu marido a apoia. Isso é muito bom, isso é de Deus. Então oremos nesse sentido, para que essas meninas sintam-se protegidas a cada dia mais. Aleluia. E siga o exemplo dessas meninas tão novas, numa era tão longínqua, que fizeram a diferença de outras mulheres até hoje. Amém?